Ao comunicar à igreja a grande comissão, Jesus lhe deu o dever de anunciar o evangelho às nações. Essa não é uma tarefa fácil, na verdade é bem difícil. Aqueles que se preocupam em cumprir a ordem que receberam do Salvador Jesus enfrentam totais rejeições. Muitos são tentados a avaliar o seu trabalho evangelístico pelos resultados alcançados, transformando assim a pregação do evangelho em uma simples questão de matemática. Deus escolheu vários dos seus servos para chamar um povo rebelde ao arrependimento. Eles pregariam para os seus e seriam rejeitados por eles. Apesar desse cenário desanimador, eles não estavam sós. Glória a Deus! Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Central de Iguape. Eu me chamo Camilo e nós estamos começando mais um culto da Igreja Central. Meu irmão e minha irmã, antes de mais nada, se inscreva no canal da Igreja Central de Iguape, divulgue, transmita aos seus familiares as boas novas do Evangelho. No canal da Igreja Central de Iguape, na página do Facebook, no site da Igreja Central, nós temos ali uma diversidade de palavras, de mensagens, orientações, palavra de Deus, biografias de servos do Senhor que superaram muitas coisas nessa vida, que podem fortalecer a sua vida, fortalecer a vida dos seus familiares. Em nome de Jesus, divulgue a palavra do Senhor nessa casa de oração, porque é dela que você congrega, é aqui que você está até esse momento. E eu e você devemos obedecer ao Senhor aqui nessa casa de oração aonde nós congregamos. A palavra de Deus para nós é essa: o dever de anunciar o verdadeiro Evangelho. O dever de anunciar o verdadeiro Evangelho. É muito difícil para nós hoje, nos dias atuais, século 21, no final dos tempos, nos últimos dias da igreja, sobre a face dessa terra, conseguirmos anunciar o verdadeiro Evangelho que Cristo determinou. A lição de hoje vai tratar sobre isso, sobre como anunciarmos o verdadeiro Evangelho, sobre como Deus tem preparado pessoas para estar nos guiando na verdade, e de que é da vontade do Senhor que isso aconteça, de que o Senhor quer um povo unido, de que o Senhor quer um povo restaurado, de que o Senhor quer um povo arrependido, um povo obediente, de boas obras, um povo que se compromete com a sua obra, um povo que se compromete com a sua casa de oração, um povo que se compromete em ajudar a sua liderança, um povo que se compromete em fazer a vontade do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: prega a palavra, isto, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aleluias! Glórias a Deus! Eu e você, e principalmente os pastores da casa de oração, receberam uma ordenança da parte de Deus. Prega a palavra e anuncia, seja na quarentena, seja na igreja, seja com tempo, seja fora de tempo, seja as pessoas gostando, seja as pessoas não gostando, tendo resultado, não vindo resultado, as pessoas aplaudindo, as pessoas criticando, as pessoas murmurando, as pessoas gostando. Não foi isso que Jesus perguntou. Ele deu uma ordem, ele falou: pregue em tempo e em fora de tempo, porque virão tempos difíceis. É tempo de você exortar. Olha a ordenança do Senhor: quer seja oportuno, repreende, exorta. Deus dá uma ordem à liderança, aqui no caso é para Timóteo, mas Deus fala conosco que Deus sim direciona seus pastores a terem obrigações pastorais, e essa é a obrigação do servo do Senhor: corrigir, repreender, ensinar a doutrina verdadeira. E muitas vezes nós nos pegamos criticando, indagando, questionando,
se isso que o pastor fez, se aquilo que o pastor falou, se está na direção de Deus ou não está. Meus irmãos, eu e você estamos numa casa de oração aonde prima em não só pregar a verdade, em viver a verdade. Porque também só pregar não adianta. Só pregar, só anunciar não adianta nada. Só falar, só ter garganta. Faça, mas eu não faço. Obedeça, mas eu não obedeço. Aprenda, mas eu não aprendo. Não faça isso, mas eu faço. Isso daí não é o verdadeiro evangelho. Se eu e você fazemos isso, vemos o falso evangelho. E glorificado seja Deus, porque nós vivemos o verdadeiro evangelho na casa de oração que nós estamos. Não é melhor, não é poderosa, mas é uma casa de oração primitiva, verdadeira, onde nós buscamos viver como a igreja de Atos dos Apóstolos, para a honra e glória do nome do Senhor. Porque a igreja não se envelheceu, a igreja de Cristo continua a mesma, porque o seu noivo não envelheceu, ele continua o mesmo. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Versículo 3 do capítulo 4 de Timóteo. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Não suportarão ouvir o que Deus tem para falar. Não suportarão ouvir as correções da parte de Deus. Não suportarão. Não suportarão. Continuando o nosso estudo, meus irmãos, eu tenho algumas leituras para fazer aqui. Não suportarão. O resultado de uma mensagem dura, dirigida a um povo duro de coração, não deveria causar espanto nos servos de Deus. Deus lhes disse que Israel rejeitaria sua pregação. Porém, a medição do sucesso não seria feita com base na resposta do ouvir do povo, mas na fidelidade do servo de Deus em anunciar a palavra que ele ouviu e a ordem de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Então, nos últimos dias virão tempos difíceis, onde as pessoas elas terão dificuldade em ouvir essa doutrina. Está aqui no versículo 3. Pelo contrário, se amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Quer dizer, amontoarão para si pessoas, para que elas possam ter ali e ouvir aquilo que elas gostam. Como nós acabamos de ler no ensino, o resultado muitas vezes que os pastores ensinam não é imediato, ou até mesmo pode ser até difícil de colher um fruto. Mas o importante não é o resultado com o povo, o importante é obedecer a Deus. Ou você acha que quando Jesus pisou aqui na terra, o povo todo se alegrou? Ou você acha que quando Daniel, Ezequiel, Jeremias, o apóstolo Paulo, que foi decapitado, escreveu essa carta para Timóteo, o pessoal estava feliz com ele? Não, porque ele veio para falar a verdade. Não, porque ele veio para trazer as boas novas. Não, porque ele veio para falar aquilo que o povo não queria ouvir. E ele alertou que nos últimos dias seriam tempos difíceis. As pessoas não querem mais ouvir o que Deus tem para falar através da vida da sua liderança. Elas querem amontoar para si pessoas que falem coisas que agradam o seu coração. O senhor conversou com o pastor? Não, não conversei. Com quem você conversou? Conversei com a vizinha. Porque quando eu converso com a vizinha, eu tenho uma direção maravilhosa da parte de Deus. Você conversou com o seu pastor? Não, não conversei. Para mim, ele nem tem direção de Deus. Eu conversei com meu amigo, eu conversei com meu parente, eu conversei com meu colega, e ele sim tem direção de Deus para a minha vida. Sabe, na verdade, eu acho que o pastor nunca nem teve direção de Deus, e nós achamos que estamos certos. Na verdade, estamos nos enquadrando em Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Amontoarão para si mestres, segundo as suas próprias cobiças. Pessoas que falam aquilo que nós queremos ouvir. As pessoas, quando não querem ouvir a vontade de Deus, através da vida do servo de Deus, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Se afastar. Então não se preocupe, não fique chorando, se lamentando,
Porque normalmente as pessoas que não querem mais ouvir a Deus, a tendência delas é se afastar dos servos do Senhor. E não é por quarentena, não. E não é por causa das coisas de Deus. É por causa da obra do Senhor. É por causa do Evangelho de Deus que o diabo tem afrontado os servos do Senhor, falando: pare, não tem resultado, você está errado, está todo mundo certo, mas você está errado. Afrontando o servo de Deus. Mas Deus tem uma palavra para nós hoje. E a palavra que Deus tem é que a pregação do Evangelho é difícil mesmo. Ela não é aceita. Vamos continuar a nossa lição, meus irmãos. Aleluia! Glórias a Deus! Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Aleluia! Glórias a Deus! Acompanhe comigo mais uma leitura que diz assim: aquele que Deus chama deve estar comprometido com a mensagem divina. Ezequiel e outros servos de Deus são convidados a saturar o seu ser. Esses homens não são frios, indiferentes à mensagem que eles carregam. A mensagem do Senhor deve passar primeiro pelos ouvidos dos seus servos, antes de ser transmitidas pelos seus lábios. Eles devem se alimentar com as palavras do Senhor, para então oferecer da mesma fonte de nutrição da parte do Senhor. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Ele não é um portador frio, indiferente da mensagem. Sabe o que significa isso? Ele não é uma pessoa que anuncia uma coisa que ele não faz. Ele não pode fazer isso. Ele tem que anunciar o que ele faz. Porque Deus não vai mandar ele fazer uma coisa e cobrar uma coisa do povo que ele não está fazendo. Deus não vai falar para ele: cobre o povo para ser correto, mas você pode continuar errado. Cobre o povo para fazer o certo, mas você não precisa fazer o certo. Cobre o povo para ir para minha casa, mas você não precisa ir para minha casa. Cobre o povo que está errado, mas você continua errado. Ele não vai falar isso para nenhum servo dele, para Ezequiel, para Daniel, para Jeremias, para Paulo, para quem quer que seja, para os nossos dias. Primeiro ele vai falar para os pastores, para a sua igreja, para os seus servos: se conserte, porque eu também quero consertar o meu povo. E se você estiver consertado, fale, porque eu me responsabilizo pelo que você está falando. Faça a minha vontade, porque eu me responsabilizo por aquilo que eu mandei você falar. Não interessa se vão gostar, se não vão gostar, se vão se levantar. Não interessa se vão falar que está falando de você mesmo, está do seu coração, que você está acusando, está adivinhando. Não interessa. O que interessa é que você faça a minha vontade. É isso que eu estou mandando. E é isso que os pastores da Casa Oração, pela misericórdia de Deus, têm feito com a minha e com a sua vida, e têm glorificado o nome do Senhor através da obediência, porque a obediência é uma forma maravilhosa de glorificar a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos continuar o nosso ensino, versículo 3. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos. Há perigo em ouvir apenas o que queremos. Nos afastamos do Espírito de Deus. Vou ler mais um trecho da lição para os irmãos compreenderem a vontade do Senhor. O mesmo Espírito que pôs a palavra do Senhor concede poder para os seus servos proclamar as boas novas de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito é canal de bênção e transformação para o mundo. É o Espírito quem converte e aplica a obra da salvação de Cristo no coração do pecador, santifica e capacita. Olha o contraste agora, meus irmãos. Sem a presença do Espírito Santo, as pessoas se tornam frias, definham, tornam-se apáticas, covardes, imperceptíveis, irrelevantes para a pregação do Evangelho. Sem a presença de Deus, eu e você viramos uma bola de gelo. Sem a presença de Deus,
Deus pode falar, gritar, bradar, o pastor pode orientar e fazer o que for, nós não ouvimos e não damos valor. Sem a presença de Deus, eu e você estamos longe de obedecer e de fazer a vontade do Senhor. Sem a presença de Deus, eu e você vamos para o buraco, porque nós não temos a obediência nós mesmos. A obediência, ela parte do Espírito Santo. Só pode ser obediente aquele que tem o Espírito Santo. Só pode compreender a vontade de Deus aquele que tem o Espírito Santo. Pedro certa vez falou para Jesus: Senhor, não deixarei que faça o que eu tenho para fazer. Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque só você não quer que seja feita a vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor nos repreende. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar a lição para estarmos avançando aí em nome de Jesus. O versículo 4 diz assim: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando-se às coisas próprias. Quer dizer, o pastor vem orientar, o servo de Deus vem orientar, a pessoa não dá valor, não concorda, discorda, duvida. Mas aí, nas coisas da vida dela, na fábula que é a vida dela, porque a minha e a sua vida sem Deus é uma fábula. A minha e a sua vida sem a direção de Deus é uma fábula, um conto de fadas, aonde não vai terminar bem. Mas não ouvimos a verdade, queremos ouvir as fábulas da nossa vida. Não ouvimos. Vamos continuar a lição, mais uma vez, mais uma leitura. O cristianismo, vida mansa, é minha vida. Sabe o que é vida mansa? Eu quero ver na minha casa, com a minha família. Se o pastor falar, mas eu não concordo. Mas seu parente que eu gosto de falar, esse aí é muito mais do que Deus. E é mesmo mais do que Deus. Confia mais nessas pessoas do que Deus. O cristianismo, vida mansa, é muito valorizado em uma sociedade que aboliu a ideia de pecado e rejeita o conceito de culpa e de condenação. Aleluia. Por outro lado, em nome do politicamente correto, a evangelização não pode falar sobre esses assuntos, porque são assuntos medievais. Você não pode falar que eu e você erramos, falhamos e Deus quer nos corrigir. Não pode. E é por isso que nos afastamos do servo de Deus, para não sofrer correção, porque eles não podem corrigir, porque eu e você não erramos. Mas vamos continuar a leitura. Não foi, porém, a uma sociedade sem pecado que Deus enviou os seus servos. Havia rebelião, então havia culpa, e viriam as suas consequências. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que não seria se não houvesse pecado para tirar. As consequências são terríveis para quem não se der por avisado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, viver uma vida mansa, viver uma vida longe da vontade de Deus, é o que a sociedade ensina, é o que o século XXI ensina, mas não é o que a igreja de Cristo deve viver. Não é o que os servos do Senhor têm nos orientado. Deus sempre está nos orientando. Mas também as coisas de Deus não vão parar por mim e por sua causa. A obra de Deus não vai parar porque nós vamos abandonar, vamos largar a mão, não vamos ajudar com mais nada. Não conte comigo. Não vai parar por causa disso. Ela vai continuar. Ela vai prosseguir. Ela vai avançar até o momento de Cristo recolher a sua igreja. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Deus está dando uma orientação aos pastores, às lideranças, aos servos do Senhor. Seja sóbrio. Não fique no devaneio, não. Seja sóbrio. Não fique no mundo da lua, não. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Suporta as aflições e faz o trabalho do evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler mais um trecho da lição. Porém, o nosso compromisso não é fazer alguém acreditar em nossa pregação. Olha o conselho que Paulo deu.
Tu seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia! Paulo está dando uma ordem a Timóteo, uma orientação vindo da parte de Deus. O nosso dever não é fazer alguém acreditar em nossa pregação. Então não se preocupe, pastores, porque não é esse o dever de vocês. Selecionar um público favorito, ou até mesmo optar por mensagens que sejam mais aceitáveis à mente humana. Não se preocupe, porque não é isso que Deus quer da vida de vós, diz o Senhor. Somos frequentemente tentados a proferir palavras de bajulação por causa do temor dos homens. Eu vou ler mais uma vez essa passagem. Somos frequentemente tentados a proferir, a falar palavras de bajulação por causa do temor dos homens. Devemos, no entanto, ser testemunhas fiéis, incansáveis, que anunciam todo o conselho de Deus. O conselho de Deus. Os pastores não estão na igreja para encher o seu saco. Eles estão ali para dar o conselho da parte de Deus. O Senhor não preparou esse canal da Igreja Central de Iguape para afrontar você, mas para dar o conselho da parte de Deus. Deus não quer que eu e você venhamos ir para o buraco. Quem tem ouvido os áudios do pastor João Mário, quem tem acompanhado as pregações aqui nesse canal, quem tem buscado Deus em oração, vai encontrar. Agora tem um problema, é quando não queremos ouvir a mensagem da parte de Deus, é quando não queremos aceitar que é Deus que está falando. Aí Deus tem um recado. Devemos, no entanto, ser testemunhas fiéis e incansáveis, que anunciam todo o conselho de Deus, deixando a tarefa do convencimento a Deus. Deus que convença, que Ele tem que convencer, se quiser ser convencido. Agora que não precisamos mudar o teor da palavra de Deus para agradar a você, para agradar a mim, ou a quem quer que seja, não foi isso que Deus mandou. E não é isso que vamos fazer. Deus quer nos levar para o alto. O Senhor quer o nosso arrependimento para que Ele possa nos transformar, nos mudar, nos limpar e nos salvar. Mas se eu e você não quisermos, não tem problema, porque a obra de Deus ela não vai parar. A obra do Senhor ela vai avançar. A obra do Senhor ela vai continuar. A obra do Senhor ela vai prosseguir para a honra e glória do Senhor. Paulo tem um recado para Timóteo. Tu, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre tudo do teu ministério. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele tem trazido a orientação, o conselho da parte de Deus para mim e para a sua vida, do qual só cabe a nós obedecermos e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não seja rebelde, não seja indiferente com a obra de Deus, não seja indiferente com a casa de Deus. A casa de Deus ela continua funcionando, os pastores continuam trabalhando e a obra de Deus ela continua avançando. Parece que não, mas ela continua avançando. Deus continua bradando e mostrando a sua vontade e o seu querer. Que Deus possa te fortalecer, te abençoar, te ajudar e direcionar a sua vida em nome de Jesus. Saiba que você tem pessoas que te orientam, não é para estragar a sua alegria, é para fazer a vontade de Deus. E se eu e você não queremos ouvir, é uma coisa que eu e você vamos prestar conta com o Senhor. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é nesse momento que nós buscamos a Tua presença em oração, pedindo perdão pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, Senhor. Meu Deus, orando por cada lar, por cada casa, por cada família. Orando, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida dos pastores da Tua casa de oração. Abençoe os pastores da Tua igreja. Abençoe a Tua obra. E abençoe, meu Deus, aqueles que estão pedindo direção do Senhor. Meu Deus, o diabo quer nos desestruturar. O diabo quer envergonhar a Tua obra, Pai. O diabo quer fazer a tua casa parar. Mas nós não estamos firmados em carro nem em cavaleiros.
Estamos firmados no Senhor. Estamos unidos, Pai, em Jesus Cristo, Senhor. Não confiamos em homens e mulheres, mas nós unidos confiamos no Senhor. E sabemos que o Senhor tem levantado pessoas para direcionar nossas vidas. Senhor, repreenda o mal contra a tua igreja. Repreenda a oração contrária. Repreenda toda a obra do diabo contra os pastores, Pai. Meu Deus, fortalece eles, dá direção para eles como tu tem dado, Senhor. Repreenda, meu Deus, todo ataque, todo dado inflamado, de que muitas vezes, meu Pai, não tem adiantado falar. Meu Deus, o que importa não é se vão ouvir, se não vão. O que importa é eles falarem a vontade do Senhor. O que importa é eles fazerem a vontade do Senhor. Porque a conta deles não vai ser com o homem e com a mulher. A conta deles vai ser contigo. Abençoa, fortalece, guarda, protege. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o fraco, o abatido, o oprimido. Repreenda o mal, meu Deus, nessas vidas, Pai. Fica conosco, Senhor, e nos dá vitória. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa estar abençoando você. Que Deus possa estar guardando a sua casa, a sua família. E na próxima nos encontramos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Acompanhe os vídeos, as pregações e as mensagens que Deus tem preparado aqui no site da Igreja Central de Iguape. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Amém e graças a Deus.